João capítulo 15, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, que o Senhor abençoe este momento. Estamos aqui anelante, Senhor, por ouvir a sua voz. O Senhor preparou este momento. Pedimos agora, Senhor, que esse texto tão precioso, ele venha se abrir para a nossa alma, para o nosso coração. Nós possamos entender, meu Senhor, que o Espírito Santo, o Espírito Mestre, ele nos guie, ele nos ensine o que está escrito aqui, o significado, Senhor, ao mesmo tempo que possamos abrir nosso coração, que o Espírito também abra o nosso coração para receber a palavra com fé, Senhor, com arrependimento, com obediência, com humildade, Senhor. Em nome de Jesus, em honra e glória ao seu nome tão santo, nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, Senhor, para a sua glória, nosso bem. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, semana passada eu encerrei com uma pergunta que espero que vocês ainda lembrem, né? Mas se não lembram, vão lembrar agora, eu vou relembrá-los, né? Que é o que fazer diante do ódio que o mundo ele vai apresentar a nós. Vocês lembram que a partir aqui do versículo 18, meus irmãos, até o versículo 4 do capítulo 16, o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai falar do ódio do mundo, e ele vai falar de que esse ódio que o mundo tem contra os discípulos, ele vai gerar perseguição, né? E eu encerrei fazendo essa pergunta para vocês semana passada. Nós estudamos com a graça de Deus até o versículo 25, já fizemos aí umas 2 ou 3 exposições já nessa sessão, né, que começa com o versículo 18, e eu encerrei colocando essa questão, o que nós devemos fazer diante deste ódio? E eu coloquei os irmãos já abrindo a resposta que o Senhor Jesus Cristo aqui nos dá, nesses 2 versículos aqui. A resposta é essa, é testemunhar no poder do Espírito Santo. Então, enquanto o mundo ele vem contra nós e ele nos odeia profundamente, e esse ódio pode se manifestar até mesmo em assassinato dos discípulos, na nossa morte, na nossa própria morte, nós estamos sujeitos a isso nesse mundo por causa do testemunho de Cristo Jesus. A nossa reação será sempre testemunhar, né? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo ele vai ensinar aqui. Ele vai mostrar para nós a questão do testemunho cristão no poder, só que não é um testemunho pela própria pessoa, não é um testemunho pelo poder da pessoa, mas é um testemunho no poder do Espírito Santo. É isso que Jesus ele vai nos ensinar aqui, ele vai nos mostrar aqui. Eu gostaria, meus irmãos, de que nós lêssemos, eu estou fazendo questão de fazer assim, né, de realizar dessa forma, a leitura dessa sessão, que Jesus fala do ódio e fala da perseguição. Eu queria que nós fizéssemos mais uma vez, vamos fazer a leitura? Ela começa no versículo 18, essa sessão, e ela vai até o versículo 4 do capítulo seguinte. Então, acompanhe comigo a leitura, por favor. Vamos ler a partir do versículo 18 do capítulo 15, desse capítulo que nós estamos estudando, que diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então, meus irmãos, aqui está, esse é o trecho que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar do ódio do mundo contra nós. Vocês lembram também que esse trecho, uma coisa que eu venho repetindo várias vezes também, é que ele faz o contraste com a sessão anterior, que é a sessão do amor, quando o Senhor Jesus Cristo diz no verso 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele fala no versículo 18, se o mundo vos odeia. Então, no reino de Cristo Jesus, entre os discípulos existe amor, mas no mundo, entre aqueles que são do mundo, fazem parte do mundo, o que há é ódio. Ódio contra Deus, e ódio contra Cristo, e ódio contra os discípulos. Este ódio, o Senhor Jesus Cristo já tinha nos explicado algumas coisas, vamos relembrar aqui. Primeiro, que esse ódio, primeiro, é contra Jesus, é contra o próprio Cristo, que odiaram a Ele. Esse ódio, versículo 18, né? Primeiro contra Jesus. Esse ódio é contra os discípulos também, porque eles foram retirados do mundo. Eles foram eleitos, escolhidos por Cristo para serem de Cristo e não mais do mundo. O mundo, por isso, não ama eles. Aquele amor que vocês lembram que eu já expliquei, não é um amor verdadeiro que o mundo tem, mas é um amor de interesse. Ou seja, eu apoio você porque você não me incomoda no meu pecado e até me apoia no meu pecado. Mas como os filhos de Deus e os eleitos passam a ser proclamadores da verdade, de um Deus verdadeiro, o mundo odeia. Eles são retirados do mundo, eles não fazem parte mais do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse que, assim como ele foi odiado e foi perseguido, também os seus servos, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Guardaram também a palavra dele e também, então, vão guardar a palavra dos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo disse também, meus irmãos, e ele foi mais longe um pouco nessa explicação, que este ódio, na verdade, é um ódio basicamente contra Deus, contra o Pai. E é um ódio indesculpável, vocês lembram? É um ódio que, ora, ficou evidente que o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a palavra do Pai, ele trouxe as obras do Pai, a palavra dele, os grandes milagres que ele operou, mas ainda assim essas pessoas o odiaram, apesar de toda a verdade que ele trouxe, tanto nas suas palavras como nos seus sinais, nos grandes milagres que ele fazia, sendo que esse ódio, portanto, é um ódio sem desculpa, sem razão. Eles não deveriam ter odiado a Cristo, mas essa é a loucura do mundo. O mundo, ele produz então, ele tem então esse ódio indesculpável. Agora, por que Jesus está falando, irmãos? Esse ódio é indesculpável, mas, e é uma ênfase aqui que eu quero colocar, temos falado nas últimas exposições, é um ódio contra Deus. É um ódio que as pessoas, na verdade, em Adão, odeiam a Deus, amam seus ídolos e por isso odeiam Jesus, que veio trazer a palavra de Deus. E Jesus veio oferecer a salvação, trazer a salvação, proclamar a salvação, e vão odiar também os discípulos, e isso não tem desculpa. Esse ódio, então, é um ódio, meus irmãos, irracional. Uma coisa que eu tenho falado aos irmãos, que o propósito de Jesus em mostrar tudo isso para nós,
é duplo, na verdade. Primeiro, é para o nosso consolo. Então, parece estranho, né? Por que para o nosso consolo? Primordialmente é porque, na verdade, nós estamos do lado de Cristo. O que Jesus quer nos ensinar aqui é o seguinte: olha, vocês estão do lado certo. Vocês não devem se surpreender e nem ficar tristes, na verdade, porque isso significa que vocês estão do lado certo, vocês estão do meu lado. E eu fui perseguido, e por causa desse motivo, porque as pessoas odeiam mesmo a Deus. É um ódio irracional, né? E ela não tinha por que me odiar. Eu sou verdadeiro, eu não sou uma fraude. Eu trouxe a palavra de Deus, eu trouxe as obras de Deus. Então, elas vão odiar vocês por causa de mim, por causa do Pai. Não fiquem perturbados, fiquem, na verdade, consolados. E um segundo motivo é exatamente para que ninguém se surpreenda, para que ninguém se sinta enganado quando isso acontecer. Nós temos que compreender, meus irmãos, que é uma realidade o ódio do mundo contra Cristo, porque o mundo odeia mesmo. O mundo, a sociedade caída em Adão, a humanidade caída em Adão, odeia mesmo Deus Pai e vai odiar mesmo Jesus e vai odiar também a nós, os seus discípulos, e isso não deve nos surpreender. Então devemos ser consolados e pacientes e perseverantes, mesmo no meio da maior perseguição. Mas o ponto aqui, dos 2 versículos que nós vamos estudar hoje, dessa transição da semana passada para o nosso estudo dessa noite, meus irmãos, é: o que fazer? Essa pergunta que eu tenho feito desde a semana passada, né? O que fazer diante desse ódio e dessa ameaça, desse ódio irracional, dessa verdadeira loucura que é o mundo de pecado? O que fazer? A resposta é testemunhar de Cristo. Jesus, ele vem aqui falar para nós, e esse é o meu tema hoje principal, meus irmãos, é o tema desses 2 versículos, na verdade, que existe um testemunho do Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. O mundo está odiando. O mundo, ele odeia Jesus sem motivo, irracional, indesculpável, piorando mais ainda a situação deles, né? Porque agora eles têm um testemunho do próprio Jesus. O mundo odeia a nós. O mundo é capaz de nos perseguir e vai nos perseguir. Agora, por outro lado, nós temos uma segunda verdade, e essa verdade ela é consoladora, em primeiro lugar. Tudo aquilo que nós já temos falado, né, que é consolador, nós estamos do lado de Cristo e assim por diante. Mas agora Jesus vai adicionar mais um consolo, que apesar de que é verdade que o mundo persegue, odeia e persegue, isso não é bom. Ninguém gosta de ser odiado, ninguém gosta de ser perseguido. Quem é que gosta disso? Ninguém gosta, né? E é muito triste também ver o mundo negando o Evangelho e as pessoas odiando a Deus dessa maneira tão terrível. Isso é triste, meus irmãos, e é perigoso, né? Ninguém gosta de passar por uma situação dessa. Mas aí Jesus por 2 vezes vai adicionar a isso a verdade de que, bom, nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo. No estudo do capítulo 14, eu chamo a atenção dos irmãos que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele já ia partir, eles iam ficar sozinhos, e ele estava já querendo mostrar a eles essa realidade da perseguição e do ódio do mundo, né? Mas como Jesus Cristo consolou os discípulos algumas vezes, já lá no capítulo 14 que nós estudamos, dizendo assim: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estão sozinhos aqui nesse mundo sem mim, vocês não vão ficar sem mim, eu vou estar com vocês. Só que eu vou estar com vocês, uma das ênfases desse estar com os discípulos que Jesus deu lá no capítulo 14 foi: eu vou estar com vocês através do meu Espírito, através do Espírito Santo, que ele já tinha chamado de quê, irmão? De Consolador, Auxiliador. Eu vou estar com vocês, vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. Vocês lembram que eu expliquei bastante lá, enfatizei no capítulo 14, que com isso Jesus estava nos consolando. A ênfase do 14 é consolo, né? Aqui, meus irmãos, é a mesma coisa. Jesus acaba de dar uma notícia ruim.
Na verdade, essas notícias aqui, todas, até o versículo 4, são ruins, são notícias difíceis, de perseguição, de ódio, perseguição, e às vezes dizendo assim, olha, você pode morrer. Mas Jesus agora, ele quer nos consolar, ele quer consolar esses discípulos e quer consolar todos nós. Por quê? Nós não estamos sozinhos no meio desse ódio. Nós temos a presença do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer no meio do ódio do mundo contra Cristo, contra Pai, que enviou Cristo, e contra os discípulos que Cristo enviou? O que o Espírito Santo vai fazer? Olha só o que Jesus vai dizer aqui. Observem bem, e aqui que está o consolo. O Espírito Santo vai testemunhar. O Espírito Santo vai dar testemunho. Então, irmãos, os discípulos estão sendo odiados. Estão sendo odiados por causa de Jesus. E Jesus é odiado por causa do Pai. Então o mundo é contra. Mas os discípulos não estão sozinhos, porque no meio de todo esse ódio, o Espírito Santo está trabalhando no mundo, está operando no mundo. E ele está fazendo o quê? Ele está testemunhando. Então, com isso, Jesus quer dizer assim, olha, vocês não estão sozinhos, porque existe o ódio do mundo contra a palavra. Vocês lembram que Jesus tinha dito, olha só, no versículo 22, leiam aí comigo, por favor. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do pecado. Olha o que ele diz no 24. Se eu entrei e não fizesse tais obras quando nenhum outro fez. Ele falou e ele fez milagres. Ele fez coisas extraordinárias. Aquilo que é, o que é isso? É revelação do Pai. É a verdade do Pai que tinha vindo através de Cristo. Através das palavras dele, através das obras milagrosas que ele fez. O que é a revelação? Verdade. Verdade. E o mundo está odiando. Por que o mundo está odiando? Sem motivo e sem razão. Exatamente porque o mundo odeia a verdade. O mundo odeia a verdade. O mundo quer ser enganado. O mundo quer a mentira. E quando começa a falar a verdade, o mundo não quer saber. O mundo odeia. Aí Jesus está dizendo que o Espírito Santo testemunha. E ele chama aqui o Espírito Santo de forma muito apropriada dentro desse assunto, o Espírito de verdade. Ele é o Espírito de verdade. Então, Jesus está dizendo, olha, ele quer nos consolar, ele quer dizer assim para nós, olha, vocês estão odiados, o mundo odeia por causa da verdade, por causa do Pai, por causa de mim, que trouxe a verdade do Pai. Mas vocês têm que lembrar disso. Não se perturbem. Por quê? Porque vocês não estão sozinhos no meio desse ódio. Mas existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele testemunhará a verdade do Pai. A verdade de Deus. Ele é uma testemunha. E é interessante que, eu chamo a atenção de vocês também para mais um detalhe aqui, que lá no capítulo 16, quando ele vai falar de tudo isso, que ele vai falar que as pessoas podem até nos matar, pensando que estão prestando um culto a Deus, aí o que ele volta a falar de novo? Bora ler aqui a partir do versículo 5. Diz assim, e agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, olha o que ele diz, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. De novo ele está consolando, e veja que a ênfase dele de novo vai ser qual? Testemunho do Espírito Santo. Veja que ele diz no versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não bebereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, nas duas vezes que Jesus fala de ódio, de perseguição e até de assassinato de discípulos seus, ele traz a verdade duas vezes, irmãos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos explicar o texto que ele quer, o ensino peculiar daquele texto. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nas duas vezes, o Senhor Jesus Cristo, ele está trazendo o testemunho do Espírito Santo para quê? Para que nós não fiquemos
perturbados, angustiados, apavorados, mas consolados, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com a presença do próprio Espírito de Deus, testemunhando neste mundo. Ou seja, não é assim, olha, vão e façam, vão e enfrentem o mundo. Não, vocês vão e vão enfrentar o mundo, é difícil, o mundo odeia vocês, pode até matar vocês, mas lá no meio da luta, da guerra, da militância espiritual, digamos assim, o Espírito Santo está testemunhando, o Espírito Santo está falando. Então ele quer trazer consolo. Eu estou me demorando aqui nisso porque esse é um ponto importante que eu quero que os irmãos saiam daqui com essa verdade. Agora tem uma segunda coisa aqui, meus irmãos, que é importante também, é que além de ele trazer consolo com a verdade que o Espírito Santo testemunha, junto e baseado nessa verdade consoladora de que o Espírito Santo testemunha, Jesus dá uma ordem agora para os discípulos. E a ordem é: testemunhem. Testemunhem. Vocês percebem que o primeiro versículo, Jesus fala do testemunho do Espírito Santo. E o segundo versículo, Jesus fala do testemunho dos discípulos. Percebe isso? Ó, o versículo 26 diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A ênfase aqui é o testemunho do Espírito Santo. Mas no versículo 27 muda a ênfase para o testemunho dos discípulos. Então ele diz: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, há dois propósitos aqui nesse texto de Nosso Senhor, aqui para aqueles discípulos originais, mas também para nós hoje, até a volta de Jesus, para toda a igreja, porque toda a igreja está implicada nisso. Consolem-se porque vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está testificando a verdade contra a mentira do mundo, né? Em segundo lugar, baseados nisso, por causa disso, vão e falem, vão e testemunhem. Essa é a mensagem, irmão, desses dois versículos. E eu queria que nós, hoje à noite, com a graça de Deus, nós guardássemos isso no coração e fôssemos enfrentar este mundo que todo mundo tem que enfrentar, hostil ao Evangelho, em todas as áreas, inclusive no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, mas com esse consolo e com esse mandamento. Vamos agora entrar no texto realmente. E eu queria olhar para vocês aqui em 3 pontos esse texto. Primeiro, vamos falar do próprio Espírito Santo. Há informações aqui importantes sobre o Espírito Santo que Jesus dá para nós aqui no versículo 26, que ele chama do Espírito da Verdade. Então vamos falar desse Espírito da Verdade um pouco, conforme o texto aqui mostra. Segundo lugar, o segundo ponto que eu quero falar com os irmãos hoje é exatamente sobre o testemunho do Espírito Santo. O que Jesus mostra aqui para nós sobre o testemunho do Espírito Santo? Em terceiro lugar, eu quero falar aos irmãos hoje sobre o mandamento que Jesus nos dá para que nós também testemunhemos, que está no versículo 27. Então, no versículo 26 tem 2 verdades aqui. Primeiro, Jesus mostra, dá muita informação aqui, apesar de poucas palavras, sobre o Espírito Santo. Inclusive, as verdades aqui abordadas fizeram parte de um importante concílio da igreja, né? Sobre o Espírito Santo. Segundo lugar, vamos ver o testemunho do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o testemunho dos discípulos. Vamos olhar aqui, meus irmãos. Veja, vamos iniciar aqui então pela questão do Espírito Santo. O que Jesus fala aqui do Espírito Santo? Ele diz no versículo 26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Vamos ficar por aqui primeiro. Aí ele falou aqui o tempo todo do Espírito Santo, percebe? Primeiro ele falou: quando vier o Consolador. E ele diz, diante de, quando vier, ele vem. E ele fala em seguida, ele fala primeiro que ele é Consolador. Depois ele fala que eu da parte do Pai vos hei de enviar, né?
Então, primeiro, ele vem. Segundo, ele é consolador e ele vem da parte do Pai. Mas Cristo que vai enviar, segundo aqui neste versículo. Aí ele diz assim: aquele Espírito de verdade. Olha só. Então, mais uma informação. Ele é o Espírito de verdade. Outra coisa que ele diz aqui, que procede do Pai. Então veja quantas coisas Jesus fala do Espírito Santo aqui em poucas palavras, né? Ele diz assim: ele vem, ele é o Consolador, ele é da parte do, eu vou enviar da parte do Pai, ele é o Espírito da verdade e ele procede do Pai. Essas informações que o nosso Senhor Jesus Cristo dá, elas têm, tudo isso aqui tem um duplo propósito: consolar e dar base para a ordem que ele vai dar lá no versículo 27. Então vamos olhar aqui. Quando vier, isso significa que ele será enviado, o Espírito Santo será enviado. Jesus já vem prometendo isso ao longo do capítulo 14, que ele vai enviar o Espírito Santo, que eles não vão ficar sozinhos. Ele já tinha chamado o Espírito Santo de Consolador também lá no capítulo 14, e aqui ele volta a mencionar e a chamar o Espírito Santo de Consolador. Consolador, um advogado, um auxiliador, é aquele que se põe do lado para defender a causa. Jesus está dizendo aqui: vocês têm um defensor, vocês têm um auxiliador, vocês têm aquele que vai auxiliar vocês. Vocês não estão, lembra que ele falou lá no capítulo 14? Vocês não estão sozinhos, mas vocês têm agora, vocês terão a presença. Eu vou sair daqui. Durante o período, naqueles anos, 3 anos que Jesus ficou com os discípulos, ele estava presente com eles. Ele vai orar lá no capítulo 17, ele vai dizer assim: eu cuidei deles, eu não perdi nenhum, eu os guardei. Jesus vai partir, mas Jesus vai estar presente, não fisicamente como até aquele momento, mas espiritualmente, pelo seu Espírito. Então esse Espírito vai fazer o trabalho que Jesus fez. Jesus é o Consolador, o Espírito Santo é o outro Consolador. Jesus auxiliou, ajudou, apoiou, protegeu os discípulos. O Espírito Santo vai fazer o mesmo, vai auxiliar, vai ajudar, vai proteger, vai guiar, vai cuidar daqueles discípulos. Em suma, é isso. Ele está lá para dar, eles não estão sozinhos, eles não estão fazendo aquilo ali pela força deles, mas tudo com auxílio, com cuidado desse amigo que nunca deixa eles, que está presente com eles o tempo todo. Parecido com o hino que nós cantamos aqui, que Jesus é o nosso amigo, né? O Espírito Santo é este amigo também, porque ele vem do Senhor Jesus, e é a presença, na verdade, podemos dizer também nesse sentido, Jesus está conosco na pessoa do seu Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade, né? Então ele está conosco. Ele diz que esse Espírito Santo, Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vem, ele é enviado pelo Filho, mas ele vem da parte do Pai. Jesus já tinha falado um pouco diferente desse envio do Espírito, nos versículos aqui que eu queria que nós olhássemos rapidamente, no capítulo 14, no versículo 16, olha aí comigo, por favor. Capítulo 14, versículo 16. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe que aqui, Ele dará outro Consolador, né? Outro Consolador. Mas quem dará esse Consolador? Eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar. É o Pai quem dá aqui no versículo 16. No versículo 26 está escrito assim, mas 26 agora: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nos 2 versículos, quem envia é o Pai, lá no capítulo 14, em nome do Filho, pelo rogo, pela oração, pela intercessão do Filho, porque o Filho é o mediador, né? Então, eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará o outro Consolador. Versículo 26, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, porque o Filho é o intercessor. Então, o Pai envia em nome do Filho.
É isso que está escrito nos 2 versículos. Aqui no versículo que nós estamos estudando hoje, do 26 do capítulo 15, a ênfase é um pouco diferente, mas na verdade é um complemento, né? Aqui é o pai, é o filho que envia da parte do pai. Então lá, no 14, o pai envia em nome do filho. Aqui no 26, o filho envia da parte do pai. O que significa que, na verdade, esse Espírito Santo, ele vem tanto do filho como do pai, né? Ele vem, na verdade, são as duas pessoas que estão enviando o Espírito Santo. São as duas pessoas que estão em harmonia para a nossa salvação e para o nosso auxílio aqui nesse mundo difícil, nesse mundo de ódio. Então isso não é consolador, meus irmãos? Esse Espírito Consolador, esse Espírito Auxiliador, ele vem do Pai e do Filho, ele vem das duas benditas pessoas. Nós não estamos sozinhos, e as duas benditas pessoas enviam esse melhor amigo, o Espírito Santo, que vem dele, vem do Pai, vem do Filho, para estar conosco e para nos auxiliar. Mas vamos continuar. Aí Jesus diz assim: aquele Espírito de verdade. Irmão, nós estamos no meio de mentira. Nós estamos no meio do mundo que quer a mentira, que ama a mentira, que se apega à mentira, que quer ouvir a mentira, mas que odeia a verdade, porque a verdade é Jesus, e eles odeiam o Pai. Jesus já tinha dito no versículo 23, aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Eles odeiam o Pai, eles odeiam a Deus, eles odeiam a verdade. A condenação do mundo é essa, ele tinha dito lá no capítulo 3, vocês lembram? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas no meio desse mundo cheio de mentira, cheio de engano, cheio de ilusão, e que ama o engano, que ama as trevas, vem o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele está conosco. Ele está conosco, nos guardando de todo esse mar de mentiras, nos preservando na verdade, e ele vem para ficar conosco. Esse Espírito da verdade, Jesus continua. Vamos ver mais o que ele diz? Já tínhamos dito, né? Ele vem, ele é o Consolador, ele vem do Pai, ele vem, o Filho que envia da parte do Pai, ele é o Espírito da verdade, mas agora ele adiciona mais uma informação, que procede do Pai. Aqui se trata da, digamos, emanação do Espírito. O Espírito, ele é Espírito de Deus. Ele vem de Deus, ele é o Espírito de Deus. Aqui está falando da natureza de Deus, do que ocorre na Trindade. Na Trindade nós temos 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é pai do Filho, e o Filho é filho do Pai, eternamente. E o Espírito emana do Pai, mas também, evidentemente, isso foi, digamos assim, explicitado nos documentos da igreja, né? Nos credos antigos. Ele vem, ele também procede do Filho. É o Espírito do Pai e do Filho. O Pai é Pai do Filho, o Filho é Filho do Pai, dentro da Trindade eterna, isso é eterno, e o Espírito Santo emana do Pai e emana do Filho. É o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Aqui nós temos, meus irmãos, aqui nós temos a presença da Santíssima Trindade concorrendo, cooperando, operando no meio desse mundo que nos odeia. Quem está do nosso lado é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está presente, está conosco, está operando a nosso favor por meio da terceira pessoa, que é o quê? Que é quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Então, quando vier o Consolador,
que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Isso não é consolador, meus irmãos? Vocês estão entendendo que Jesus ele traz essas informações, essas verdades gloriosas, logo em seguida, quando ele diz assim, olha, eu não quero. Depois ele diz assim, lá no capítulo 16, tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem, para que vocês não fiquem surpresos, para que vocês não achem que eu enganei vocês. Não é fácil ser cristão, ser meu discípulo no mundo. O mundo todo vai odiar vocês. O mundo odeia os discípulos. Mas agora ele diz, sabe quem está do lado de vocês? É Deus. O Espírito Santo, que vai ser enviado por mim da parte do Pai, e que emana do Pai, procede do Pai, ele estará com vocês. Irmãos, pode o mundo todo nos odiar, mas lembra de Davi? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você lembra de Paulo? Para mim, o que importa é Cristo. Por isso que esses homens eram ousados, porque eles tinham muita consciência, e é isso que nós temos que ter hoje. A coragem, o consolo de enfrentar, se for necessário, até a morte. E perder coisas, perder tudo, se for necessário, por causa da verdade. Porque a verdade é de Deus. Irmãos, esse mundo vai passar. O ódio do mundo vai passar, é só um tempo. O mundo vai prestar contas com Deus. Os ímpios vão para o inferno. Jesus vai voltar para julgar a humanidade que desprezou a Cristo. Mas Deus não passa. Deus é eterno. E o povo dele vive para sempre. Ele decidiu salvar esse povo. Ele está com esse povo. Ele cuida desse povo. Esse povo não vai perder. Jesus vai dizer lá no capítulo 17, eu não perdi nenhum dos que me destes. E Jesus vai orar por todos eles. E o Espírito Santo está conosco. Esse Espírito Santo, auxiliador, esse Espírito Santo que vem do Filho, da parte do Pai. Esse Espírito Santo que é o Espírito da verdade. Esse Espírito Santo que procede do Pai, que emana do Pai, que é o Espírito do Pai. Ele está conosco. Nós estamos seguros. Nós estamos plenamente seguros. Nós estamos e devemos nos consolar disso. E devemos ser corajosos por causa disso, porque está do nosso lado quem é mais poderoso do que o mundo. O mundo passa, mas aqueles que obedecem a Deus permanecem para sempre. Maior é aquele que está em nós, diz João lá na sua carta, do que aquele que está no mundo. É isso. Esse é o nosso consolo. E é aqui que nós temos que nos firmar sobre quem é que está conosco, irmãos. Não é um homem. Não é um homem, é Deus que está conosco. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós somos de Cristo, quem está conosco é Deus. E basta. Quem tem Deus não precisa de mais ninguém, não precisa temer nada, não precisa ter pavor da ameaça. Por isso que Pedro, quando você lê a carta de Pedro, lê a carta de Pedro, Pedro vai dizer, não se apavorem com as ameaças deles, não fiquem com medo. E por trás disso, dessa conselho de Pedro, está: o que importa é Deus, o que importa é Cristo, o que importa é o Espírito Santo, o que importa é que quem está conosco, quem habita em nós, quem opera em nós, quem está presente na nossa vida e quem está operando através de nós é o próprio Deus. E nisso nós temos que nos firmar. Se nós nos firmarmos disso, nós vamos ser consolados, nós vamos ficar pacientes e vamos ser corajosos e não vamos nos vender para o mundo, não vamos capitular, não vamos ceder, não vamos nos deixar seduzir, porque o mundo persegue e tenta seduzir, ele faz as duas coisas e nós não vamos cair nisso. Por quê? Porque nós sabemos que a maior riqueza e o que importa realmente é Deus. Agora, o que o Espírito Santo vai fazer? Bora ler de novo aqui o versículo 26. Ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, olha o que ele vai fazer, meus irmãos. Ele testificará de quem? De mim. Olha só.
Ele é o Espírito da verdade, ele testifica da verdade. Quem é a verdade? Jesus. O mundo odeia Jesus porque odeia a verdade que Jesus trouxe. Jesus é a verdade. Mas ele, o Espírito Santo, ele que é Deus, o próprio Deus, vem a esse mundo que odeia e diz assim: olha, esse é verdadeiro Messias, esse veio do Pai, esse é o Salvador do mundo, esse é o Cristo Redentor. Olhem para ele, creiam nele e vocês serão salvos. Mas se vocês o negarem, não há salvação para vocês. O Espírito Santo, ele vem testemunhar, ele vem testificar a respeito de Jesus, a respeito de Cristo. Mas eu quero dizer aos irmãos que esse testemunho, que esse testificar, ele vem de forma, vamos dizer assim, em duas partes. Há primeiro um testificar que será aos próprios discípulos, à igreja, e será, em segundo lugar, uma segunda parte desse testificar será através dos discípulos, através da igreja. Então é um testificar nos e um testificar por meio, ou através dos discípulos, é nos discípulos e pelos discípulos. Então vamos observar aqui, meus irmãos, esses dois lados aqui. No versículo, capítulo 14, versículo 17, vamos ler alguns versículos, por favor. O Senhor Jesus Cristo diz assim: o Espírito de verdade, capítulo 14, versículo 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Ele vem viver em nós, ele vem estar conosco, ele vai habitar conosco. Olha o que ele diz no versículo 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que vai ensinar, é o Espírito Santo que vai lembrar os discípulos de tudo que Jesus fez, é o Espírito Santo que vai fazer com que eles escrevam. Onde é que está esse testemunho? Na Bíblia. Então é o Espírito Santo que opera para escrever-se a Bíblia, e ele operou para que a Bíblia fosse escrita, especialmente aqui. O Antigo Testamento já estava escrito, mas então aqui se refere especialmente ao Novo Testamento, que é o testemunho da vinda de Jesus, dos milagres, das palavras de Jesus, dos milagres de Jesus, e o Espírito Santo iria lembrá-los. Portanto, o Espírito Santo é o autor do Novo Testamento, como do Antigo também. E ele está testemunhando. Então, ele testemunhou a respeito de Cristo e fez com que os discípulos escrevessem o Novo Testamento a respeito de Cristo. E hoje ele faz a mesma coisa. Ele opera através da palavra. Toda vez que o Espírito Santo age, pode estudar a história da igreja. Toda vez que tem movimentos grandiosos do Espírito Santo na história da igreja, tem pregação de quê? De filosofia, de ideia política, de ideia humana? Não, pregação da Bíblia. Toda vez que o Espírito age, ele traz as pessoas para a Bíblia. Esse é o testemunho do Espírito na igreja. Firmar a igreja nas Escrituras, na palavra. O Espírito Santo escreveu a Bíblia e o Espírito Santo traz sempre os discípulos para a Bíblia, porque a Bíblia é o testemunho de Cristo, a palavra escrita a respeito desse Jesus. Capítulo 16, versículo 12 agora, por favor, meus irmãos. Sim, está certo. Capítulo 16, é isso mesmo. Versículo 12. Diz o Senhor Jesus Cristo: ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Aí ele diz assim: olha, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele vai testemunhar e anunciar a verdade do que virá aos discípulos. Especialmente, né? Ele cumpriu isso revelando o Apocalipse, todas as profecias, tudo que virá. Então o Espírito Santo, ele
opera, o testemunho dele é primeiro na igreja, é primeiro nos discípulos, trazendo discípulos para a verdade das Escrituras, que é a verdade em Jesus, porque o centro da Escritura é Jesus. Então a primeira parte do testemunho do Espírito é na igreja, operando e formando a sua igreja e testificando a respeito da verdade que há em Jesus, sempre levando a igreja para a palavra, firmando a igreja na palavra, que é coluna, a igreja, como Paulo chama na carta a Timóteo, coluna e baluarte da verdade. Mas existe o segundo lado do testemunho do Espírito Santo. Qual é o segundo lado do testemunho do Espírito Santo? É que o testemunho do Espírito Santo é para o mundo, propriamente dito. O Espírito testificará, ele opera na igreja e agora ele vai testificar ao mundo. E aí, meus irmãos, nós temos os 2 versículos básicos dessa informação, que é o próprio 27. Vamos ler o 27. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo testemunha e prepara um povo, e o Espírito Santo usa esse povo para que esse povo testemunhe ao mundo a respeito do Senhor Jesus Cristo. E lá no capítulo 16, versículo 6 ao 10, vamos ler do 6 ao 10. Eu já li com vocês aqui, vamos ler a partir do 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Então aqui está. É um testemunho para fora, digamos assim. É uma luz que brilha para a humanidade. Então, esse testemunho, ele tem os 2 lados. Ele tem um lado, primeiro, de formar um povo, de firmar esse povo no Senhor Jesus, levando esse povo. Primeiro, ele escreveu a Bíblia, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Depois, ele vai levantar pastores, pregadores fiéis e vai trazer sempre a igreja para a Bíblia. É o testemunho de Jesus. Então, formando a igreja. A partir do momento que ele forma essa igreja testemunha. É o Espírito Santo testemunhando através da igreja. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos como um edifício. E nós estamos aqui para testemunhar, para proclamar as virtudes de Deus. Então, meus irmãos, preste bem atenção no quadro que o nosso Senhor nos apresenta aqui, nestes versículos. Ele está dizendo para nós que no meio do ódio do mundo, o Espírito Santo vem, a coisa não está assim, sabe? Olha, está na mão dos homens. Isso aí vai depender de como os homens vão reagir, de como as coisas vão acontecer, dependendo dos homens. Não, não está na mão dos homens. Não depende de homem. Deus é o Senhor, e Deus, ele tem um povo, e Deus enviou o seu Espírito para formar um povo. Dentre todos esses que odeiam, vai ter gente que vai deixar de odiar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer uma obra, vai dar um novo nascimento, vai mudar o coração deles, vai trazê-los para Cristo, e eles vão amar Jesus, eles não vão odiar mais a Jesus. Vai ser o povo do amor, irmãos. Vai ser o povo que vai amar a Deus, vai amar o Filho, vão amar uns aos outros. Vai ser o povo que ele exortou no versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então lá fora tem ódio, mas tem um povo que ama. Lá fora tem mentira, mas tem um povo que tem a verdade. Lá fora tem um mundo que está em trevas, mas existe uma luz no mundo. Quem são? O que o Jesus disse? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Existe luz nesse mundo. Ou como Paulo chama, eu acabei de citar há pouquinho, a igreja é coluna e baluarte da verdade. E o Espírito Santo está testemunhando, está dizendo para o mundo, olha, é isso, a obra é de Deus, e essa obra não vai parar. Essa obra, ela não tem como ser detida pelo ódio do mundo. O mundo odeia, o mundo se levanta, o mundo mata, o mundo persegue, mas não adianta, porque é obra de Deus, porque é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está formando a igreja, está proclamando a luz, está testemunhando pela igreja. E o mundo não mata a igreja.
o mundo não destrói a igreja. Mata fisicamente, mas não destrói a igreja nem do mundo. Olha, nem do planeta. São 2000 anos e a igreja está aí. Tem defeitos, tem erros, não é perfeita, mas está aí, é obra de Deus, é indestrutível e vai permanecer até Jesus voltar. E é um povo mais que vencedor. Lembra de Paulo? Nós somos o que, irmãos? Mais que vencedores. Ninguém destrói a igreja, não adianta. A igreja é o povo do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo e é testemunha do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, isso tudo não é consolador, meus irmãos? Me digam. Saber que quem está conosco é o próprio Deus e saber que Ele está testemunhando pelo seu Espírito, formando a igreja e tornando a igreja sal da terra, luz do mundo, é uma obra que vai perseverar. Por isso que, se eu não me engano, Martin Lloyd Jones, ele dizia assim, quando ele falava dos problemas da igreja, aí ele dizia assim, não fiquem tão preocupados. Não fiquem tão preocupados. A igreja, ela tem problemas. Mas o que estava por trás dessa palavra de Martin Lloyd Jones? A igreja é de Deus. É obra de Deus. É obra do Espírito Santo. E esse é o consolo. Portanto, meus irmãos, no versículo 27, o Senhor Jesus dá ordem baseado nisso. Entendeu? Qual é a ordem que Ele dá? E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Desde o princípio. Aqui, preciso fazer uma explicação para os irmãos. No original, o verbo, ele está no presente e ele pode ser traduzido ou no indicativo ou no imperativo. Ou seja, pode-se dizer que Jesus está dizendo assim, vocês estão testemunhando, que seria o indicativo, né? Ou pode ser traduzido, vocês agora testemunhem, que é o imperativo. Eu fico com aqueles intérpretes que entendem aqui como imperativo, ou seja, que Jesus ele está dando uma ordem. Por quê? Porque todo o capítulo, e eu fico com esse argumento também, é um argumento de imperativos. É um argumento que Jesus está exortando, está dando direcionamentos, está ordenando. Ele já tinha dito, né, permaneçam em mim. Ele já tinha dito, amem uns aos outros. Ele já tinha dito, permaneçam no meu amor. Agora ele diz, testemunhem. Está entendendo? E por que ele está dando essa ordem? Por que ele está dizendo para que eles testemunhem? Baseado nisso, meus irmãos, baseado na verdade consoladora de que nós... É verdade que o mundo odeia, mas a verdade mais importante não é o ódio do mundo. Na verdade, o ódio do mundo não importa. Tem uma coisa que Deus não precisa dos homens, Deus não depende dos homens. Deus enviou o Espírito Santo para formar a igreja e Ele vai chamar os seus e ponto final. Mas isso vai acontecer na medida que a igreja, o quê? Que os discípulos, o quê? Testemunham. Por isso Ele está dando a ordem agora, testemunhem. Vão agora, não tenham medo, não se apavorem. Testemunhem com coragem, com ousadia, testifiquem no poder do meu Espírito, porque na medida que vocês testemunharem, confiando, descansando em mim, é o Espírito Santo que está operando através de vocês, é o Espírito Santo que está falando através de vocês. Portanto, esse testemunho, isso aqui está uma ordem. É evidente que essa ordem, podemos dizer também, ela se cumpriu de fato, foi cumprida de fato, quando o Espírito Santo veio no Pentecostes. E na verdade é disso que Jesus está prometendo, é isso que Jesus está prometendo. É aquilo que ele vai prometer de novo lá em Atos 1,8. Lembra? Esse texto todo mundo acha que tem decorado já, não tem? O que diz Atos 1,8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ser-me-eis o quê? Testemunhas. E de fato, quando você estuda Atos, você vê que eles obedeceram. Jesus tinha dito, ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura, mas como eles vão pregar o evangelho? Eles vão pregar o evangelho pelo poder deles? Nunca. Eles vão pregar o evangelho porque eles têm o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo testemunhando através deles, e nessa fé
eles se levantam e proclamam corajosamente, porque eles conhecem a verdade. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo testemunha por nós. Não tenhamos medo, vamos falar, vamos testemunhar. Mas observe que Jesus diz aqui que é um testemunho baseado num fato. Vamos ler o versículo 27 de novo. Observe outro detalhe. Jesus diz assim: e vós também testificareis, pois, olha só, irmãos, estivestes comigo desde o princípio. Esse testemunho é um testemunho ocular. João tinha contado para nós já estamos estudando esse livro há alguns anos já, né? Paramos aí na pandemia e atrasou bastante, mas já tem alguns anos que nós estamos estudando. E o que Jesus, ele nos ensinou? O que João nos ensinou? Que aqueles discípulos, teve o testemunho de João Batista, e João Batista apontava para Jesus, e aqueles discípulos começaram a se aproximar de Jesus ali no início, e eles foram testemunhas desde o início do ministério de Jesus. Portanto, eles são testemunhas oculares, e eles seriam testemunhas. Jesus aqui ainda não tinha morrido, mas ele iria morrer algumas horas depois. Eles seriam testemunhas da morte dele, seriam testemunhas do sepultamento dele, seriam testemunhas da ressurreição dele, seriam testemunhas, ele estaria com eles 40 dias, seriam testemunhas da ascensão dele, da subida dele ao Pai. Eles são testemunhas o quê? Oculares. A fé cristã não é baseada em fábulas, em invencionices, em historinhas humanas, também não é baseada em especulação humana, em filosofias humanas, do que os homens acham que as coisas são, como são. Não é baseada em opinião humana, é baseada nos fatos da revelação, nos fatos que aconteceram com Jesus. Jesus é o Deus encarnado, Jesus morreu numa cruz, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao Pai, Jesus em breve voltará. E Jesus está dizendo aqui, vocês vão falar, vocês apóstolos, aqui ele está se referindo aos discípulos originais, né? Aos apóstolos, vocês sabem, vocês viram, vocês são testemunhas oculares. E quando você lê Atos, você vai ver que aqueles homens falavam dizendo assim: nós estamos testificando do que nós vimos, do que nós sabemos que é verdade. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós vimos Jesus vivo. Paulo vai dizer que essa era a credencial de um apóstolo, era ser testemunho ocular, e o próprio Paulo era o testemunho ocular, apesar de que tardiamente, mas Jesus se apresentou a ele, ressurreto dentre os mortos. Eles eram testemunhas oculares. Irmãos, o nosso testemunho, a nossa pregação, o mundo ama mentira, mas a nossa pregação, por isso que eles rejeitam, porque a nossa pregação é baseada, não é na mentira, não é em fábula ou filosofia humana, é na verdade. São fatos que Jesus deixou claro e que os 4 evangelhos testemunham, as cartas apostólicas testemunham que Jesus morreu e ressuscitou e é o único mediador entre Deus e os homens. E nós não somos testemunhas oculares, nós não, mas nós, como Pedro vai dizer na sua carta, lá no início da carta, estou citando muito Pedro, porque tem tudo a ver com isso, e nesse momento eu estou lendo bastante Pedro, e Pedro vai dizer lá, vocês não viram, mas vocês creram. Bem-aventurados que não viram e creram. E nós estamos crendo em fábulas? Não, nós estamos crendo no testemunho dado a nós pelo Espírito Santo de fatos que foram vistos pelos apóstolos e que eles testemunharam como testemunhas oculares. Nós sabemos por experiência, nós temos experiência com isso, não pelos olhos humanos, mas pela fé. Nós também somos testemunhas. Nós não vimos, nós não estivemos lá, mas nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Nós falamos não de um desconhecido, mas daquele que é o nosso Salvador, daquele que nós cremos nele para a nossa salvação, aquele que nós vimos como o único Redentor e que nós depositamos a nossa esperança, que veio a nós pela pregação da palavra e que falou conosco, e que nos amou, e que nos redimiu, e que habita em nós pelo Espírito Santo. Nós não falamos de fábulas, nós falamos daquilo que nós sabemos, também por experiência, através da fé, que é a verdade. A verdade é Jesus. E nós também, ainda que não somos testemunhas oculares, mas nós também temos um testemunho
que é baseado naquilo que nós sabemos que é a verdade. Não é uma fábula, não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu sei. Como Paulo vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o Senhor. Você crente, você pode dizer, você sabe quem é Jesus. Você conhece o Salvador. Por isso, fale do que você conhece. Então, meus irmãos, aqui está. É um testemunho ocular e no último aspecto aqui desse testemunho dos discípulos, é um testemunho cheio de misericórdia. Sabendo que o mundo odeia, sabendo que o mundo persegue, mas com desejo sincero, para que aquelas pessoas que hoje nos odeiam, que hoje nos perseguem, elas possam também crer como nós cremos. Quando nós testemunhamos, nós não fazemos isso para o mal delas, ao contrário, e nem com ódio delas, mas nós fazemos isso, em primeiro lugar, por amor a Deus, amor ao Evangelho, mas também com sincero desejo e que elas creiam, que elas se arrependam, que elas venham para Cristo Jesus. Vocês querem ouvir a palavra nessa noite do primeiro mártir da fé, Estevão? Vocês querem perceber com que espírito ele anunciou, com que espírito ele testemunhou, que não foi com ódio, com raiva, como existe no mundo, mas com real interesse e com amor? Então vamos olhar aqui rapidamente, esse é o último texto que eu vou ler com vocês hoje, Atos 7:58, abra sua Bíblia aí, por favor, Atos 7:58, em que a palavra do Senhor diz assim, veja o que eles fizeram com Estevão. Vamos ler desde o 56. O 56, irmão, vamos ler desde o 55, que ele fala do Espírito Santo, olha aí. Vocês vão achar graça agora, vamos ler do 54. Diz aí, 54, olha aí. E ouvindo eles, enfureciam-se seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas olha só, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, com quem? Estava cheio de quem, irmãos? Do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aí, irmãos, eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, ficaram com ódio de Estevão, arremeteram unânimes contra ele, expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí, depois se converteu, hein? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu, contemplando Cristo já, e orando pelos que o apedrejavam. E vocês sabem que um daqueles era Saulo, e Deus converteu ele depois. Deus ouviu a oração de Estevão, inclusive, convertendo Saulo. Irmãos, o mundo nos odeia, mas o nosso testemunho é um testemunho corajoso, consolado, sem medo. Se tiver que morrer, vamos morrer, mas é com real interesse, com amor verdadeiro, para que aquelas pessoas que hoje nos odeiam possam crer também. Como Saulo, que odiava, ou Paulo, né? E que depois se transformou no grande apóstolo, que também morreu por Jesus, que também sofreu por Jesus. É isso. Eu gostaria de lhes dar alguns conselhos, irmãos, para nós sairmos daqui hoje à noite, com algumas questões práticas aqui, fortalecendo o que nós aprendemos aqui. O primeiro conselho que eu quero lhe dar é esse, irmão. Nos consolemos em meio ao ódio do mundo, com o fato de termos o Espírito conosco como testemunho. É o Espírito que é o próprio Deus, o Espírito que vem testemunhar, formar a igreja e proclamar ao mundo através da igreja a verdade em Jesus. Então se console. O mundo odeia você, mas essa não é a história final. A história final é que existe o Consolador que está testemunhando, Ele está conosco. Vamos nos consolar nisso. Segundo lugar, irmãos, busquemos ser cheios da palavra.
contando com o Espírito da verdade, para que nesta mesma esperança nós possamos testemunhar aos outros. Você só pode falar do que você conhece. Então, meu irmão, o Espírito Santo primeiro testemunha na igreja e opera na igreja. Então, leia a sua Bíblia, medite, resolva, diga assim: Senhor, eu quero te conhecer, guarde o dia do Senhor, use os meios de graça, não desperdice a pregação da palavra, não deixe um dia de ler a sua Bíblia, ore, clame, suplique, pedindo que o Espírito da verdade lhe mostre cada vez mais a verdade, e Ele fará isso, irmão. E assim, orando também e pedindo para que Ele lhe use para você testemunhar aos outros aquilo que você tem conhecido de Jesus. Terceiro conselho: em consolo e coragem, testemunhemos, contando com o Espírito Santo. Não tenha medo. Não tenha medo. Fale de Cristo. Claro, com sabedoria, com amor, com paciência, com prudência, aproveitando as oportunidades. Mas fale de Jesus. Anuncie Cristo à sua família, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus colegas. Conte com o Espírito Santo. A obra não é sua, a obra é do Espírito Santo. E na medida que você testemunhar, o Espírito Santo está testemunhando por você. Quarto conselho, meu irmão: lembremos que o conhecimento pessoal é essencial no testemunho real, né? Sem isso, é hipocrisia. Eles contavam o que eles viram. Nós também. O primeiro ponto é esse. Somos cristãos mesmo? Amamos mesmo Jesus? É verdade isso? Somos crentes? Então, amém. Podemos testemunhar. Vamos então conhecer mais o Senhor. O nosso testemunho, ele é um testemunho que parte da verdade de que nós mesmos sabemos e conhecemos as coisas que testemunhamos. Nós mesmos conhecemos o Cristo que testemunhamos, de quem falamos. Ele é o nosso Salvador. Esse é o ponto. E em quinto e último lugar, no quinto conselho: testemunhemos como Estevão, com real amor, interesse, orando por aquelas pessoas. Irmãos, não odeie o mundo. O mundo nos odeia, mas nós não somos autorizados a odiar o mundo. Nós somos autorizados a testemunhar, confiando no Espírito Santo e deixando a obra com Deus. Nós não somos nós que vamos converter as pessoas, mas nós somos chamados a testemunhar e por isso orar por elas, porque quem convence elas, quem é? O Espírito Santo. Então, testemunhemos como Estevão. Se elas nos odiarem, não se assuste. É natureza delas, mas ainda assim, testemunhe com amor e com oração. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar esses 2 versículos tão ricos, tão preciosos, e que a bendita palavra penetre no nosso coração e venha, Senhor Jesus, nos fortalecer, nos animar a levar a crer nessa verdade bendita do Espírito Santo, sermos consolados, encorajados e cheios do seu amor para testemunharmos, Senhor, com coragem, com fé, com paciência, com consolo, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, e essa obra é mais que vencedora. E que por nós o seu nome seja louvado, seja glorificado, através do nosso testemunho, tanto por nossas palavras, como pela nossa vida, para a glória do Pai em Cristo, na graça do Espírito, para o nosso bem e dos nossos ouvintes em Jesus. Oramos assim e agradecemos, Senhor.